Olá, hoje vamos falar sobre o submarino K-19, a primeira geração de submarinos nucleares equipados com mísseis balísticos nucleares, especificamente o R-13 SLBM. O barco foi construído às pressas pelos soviéticos, que estavam ansiosos para alcançar os Estados Unidos em submarinos nucleares. Em sua primeira viagem, no dia 4 de julho de 1961, ele sofreu uma completa perda de líquidos de arrefecimento do seu reator nuclear. Com uma cópia de segurança do sistema, o capitão ordenou que os membros da equipe de engenharia da tripulação encontrassem uma solução para evitar o colapso nuclear. Ao sacrificar suas próprias vidas, os engenheiros da tripulação criaram um sistema secundário do sistema de refrigeração e mantiveram o reator estável. Os Estados Unidos haviam acabado de lançar o seu submarino atômico, e para poder alcançá-los, a União Soviética iniciou e acelerou a produção do K-19, seu submarino atômico, o que causou o defeito no submarino, além de várias mortes no processo de sua construção. Os elementos radioativos são aqueles cujos átomos são capazes de emitir radiação de forma espontânea a partir de seus núcleos instáveis. Os elementos podem ser naturais ou artificiais. O elemento que compõe um reator de submarino é o urânio, mais em específico o isótopo U-235. Esse isótopo pode sustentar uma reação em cadeia de fissão nuclear. Ele é o único isótopo natural e físsil que é encontrado na natureza em quantidades relevantes. As reações de decaimento são responsáveis pela radioatividade. Os núcleos do átomo são constituídos por prótons, que possuem cargas positivas, e os nêutrons, que possuem cargas negativas. Essas partículas subatômicas permanecem unidas pela força forte, que é muito intensa a curto alcance. Porém, quando o núcleo de um átomo é muito grande e não tem nêutrons suficientes, a força forte não consegue manter todos os prótons unidos. Isso acontece porque a repulsão entre cargas positivas dos prótons é muito grande, e a força forte já não é tão forte assim. Assim como um núcleo instável, esse núcleo instável passa então pelo processo que chamamos de decaimento radioativo, emitindo radiação. A emissão dessa radiação é capaz de alterar o número de prótons de um elemento químico, que é transmutado em outro. Mas como acontece o decaimento radioativo? O decaimento radioativo é dividido em 3 partes: o alfa, o beta e o ômega. Não, o ômega não, o gama. O decaimento alfa faz com que a substância perca 4 de massa e 2 do seu número atômico. Já o beta, ele não muda a massa, mas o número atômico ele acrescenta mais 1 na substância. O que é tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida está relacionado à taxa de decaimento de determinada amostra. Ele é o tempo necessário para que metade da quantidade de átomos do elemento radioativo de uma amostra decaia. À medida que o decaimento progride, a quantidade de átomos radioativos diminui pela metade para cada período P. Existem diversos elementos radioativos na natureza, mas que estão em quantidades bem pequenas, justamente por conta do seu decaimento. Quanto mais decaem, menos elementos radioativos há na Terra. Ainda assim, existem isótopos radioativos de vários elementos estáveis na tabela periódica. Agora, o que é um reator nuclear? Um reator nuclear é a instalação capaz de iniciar, controlar e manter reações nucleares em cadeia que ocorrem no núcleo dessa instalação. A composição do reator nuclear é formada pelo combustível nuclear, o refrigerante, os elementos de controle, os materiais estruturais e, no caso do reator nuclear, a moderação nuclear, o moderador nuclear. A composição para construir um reator nuclear é necessário ter combustível nuclear suficiente, o que chamamos de massa crítica. Ter massa crítica suficiente significa ter material físsil suficiente em condições ótimas para manter uma reação em cadeia de fissão nuclear. O arranjo de absorventes de nêutrons e hastes de controle permite controlar a reação em cadeia e desligamento e partida do reator nuclear.
No núcleo do reator, a reação em cadeia nuclear é produzida e mantida com o objetivo de aquecer a água que será usada para movimentar as turbinas da usina. Qual a duração de um reator nuclear de um submarino? Dados de 2008 revelam que o tempo médio da vida de reatores nos Estados Unidos é de 13,9 anos. Tempo máximo é 34 anos. As gerações atuais de submarinos nucleares nunca precisam ser reabastecidos durante toda a sua vida, cerca de 25 anos.